Casa. Os brasileiros confirmando aquilo que eu já imaginava, porque a distância ela não é muito grande assim. Os brasileiros dentro de campo vêm mostrando isso, vem mostrando que a gente melhorou taticamente, a gente melhorou a nossa intensidade e a gente consegue sim competir. O futebol brasileiro ficou uma distância, ficou muito tempo sem ganhar, são 13 anos, né, até a vitória do Botafogo ontem. Antes de você completar, vamos ao vivo? Hoje é assim, pra lá, hoje é isso. Toda hora ao vivo. Marcelo Correge está por lá com os jogadores do Flamengo para a gente ouvir os protagonistas dessa grande vitória de hoje, 3-1 sobre o Chelsea. Correge, vai daí. E para o futebol brasileiro, que vem representando muito bem o país. Acredito nada a dizer, porque acredito que tenha sido uma vitória mais que merecida. E comemorar hoje, desfrutar o momento, mas não baixar a guarda e olhar para o próximo. A gente viu uma frieza muito grande do time por tomar um gol, como tomou no momento do jogo em que estava, e conseguir a virada trabalhada. E também vocês dando muita tranquilidade ao Wesley, que tinha cometido o erro ali, e ele conseguir recuperar o próprio jogo durante a partida. Explica como é que foi isso mentalmente dentro de campo, Jorginho. Mentalmente, acredito eu que é simples. A gente é uma equipe e episódios acontecem e todo mundo acredita em todo mundo. E a gente sabe que tem que levantar a cabeça e olhar para o próximo. Não dá para ficar olhando para trás e lamentando o acontecido. Você tem que olhar para frente e continuar com confiança e na próxima fazer o que vem trabalhando, porque é o que a gente trabalha, e ir para cima porque a gente acredita no que a gente faz. El dicho que estamos bien, vamos a ganar. Tenemos que tener, como he dicho, lucidez, ser inteligente, tener la fuerza mental de seguir en el partido, pase lo que pase. Muchas gracias. Gracias a ti. A gente ouviu um pouquinho do Jorginho, né? Um pouquinho também do Danilo em espanhol, mas enfim, a gente vai voltar para lá daqui a pouquinho com mais entrevistas dos jogadores rubro-negros. Conclua, Felipe Bastos. São 13 anos sem ganhar. O Botafogo ganhou ontem num jogo muito organizado, um jogo que o Botafogo conseguiu fazer tudo aquilo do plano de jogo do Renato Paiva. Tive o prazer de conversar com ele hoje e ele ficou muito feliz pela entrega dos jogadores e por tudo aquilo que os jogadores conseguiram fazer no intervalo do Seattle até o Paris Saint-Germain e seguir o plano de jogo. Então o nosso futebol ainda tem um alento. Então é legal ver os times brasileiros como foi o Flamengo hoje, realmente tomando conta do jogo, com posse de bola, sendo agressivo, perdendo o jogo, conseguiu recuperar. É muito legal ver o nosso futebol aí, ó, no ápice. E a gente até tem falado nesses últimos dias, principalmente depois da vitória ontem do Botafogo sobre o PSG, agora o Flamengo confirmando essa vitória em cima do Chelsea, Raed, que nesses jogos em que é tão difícil para os brasileiros competir contra esses gigantes europeus, o erro precisa ser mínimo, né? Concentração o tempo todo. Eu acho importante isso que o Correge trouxe com os jogadores do Flamengo, com o Jorginho, porque o Wesley comete um erro, o Flamengo estava melhor no jogo, o Chelsea faz o gol, mas de ter essa concentração de que ainda tinha muito jogo pela frente, era manter essa competitividade para buscar a virada e veio, né? Erro mínimo, mas em junho de 25 botou os ingleses na roda. O Flamengo hoje jogou uma partidaça, mesmo com um pequeno erro do Wesley, que também fez uma partidaça. Depois daquele erro ele oscilou negativamente, mas antes do erro ele vinha fazendo um ótimo jogo, ultrapassando o tempo inteiro. Cucurella não viu o Wesley. No segundo tempo, em um determinado momento, na volta do segundo tempo, o Chelsea tomou conta do jogo e aí entra o que... a gente vai para a entrevista? Vamos ouvir o craque, o melhor em campo, Bruno Henrique, entrou no segundo tempo. Fez gol, deu assistência, tá falando por lá. A vitória, você vem no segundo tempo, você participa das jogadas do gol e você também inflama muito a torcida. O quão especial foi para você esse jogo e também como é que você vê esse jogo sair pelo lado do Flamengo? Olha, estava focado no jogo e o Felipe conversou comigo, falou que a gente que estava no banco seria muito importante no decorrer da partida. E todos os jogadores que entrou muito bem. E eu também pude fazer um gol, dar uma assistência. Então, muito feliz por esse jogo aqui hoje e por essa vitória. Você pode falar do lance da virada, que você vai para a torcida, começa a inflamar a torcida e logo a torcida inflama e você no segundo gol você dá aquela cabeçada. Conta pra gente como é que foi aquele lance e como é que você viu aquele lance sair pelo menos da sua visão. Olha, eu vi que a torcida veio com a gente. O Chelsea estava um pouco... abaixo ali, a gente começou a pressionar mais e achei que era o momento de trazer a torcida para perto da gente, dentro de campo, e a bola veio no ponto alto ali, eu pude disputar de cabeça, dar o passo para o Danilo fazer o gol. Obrigado.
Bruno Henrique saiu do banco para ser muito decisivo e o melhor em campo, segundo a votação popular na Copa do Mundo de Clubes. Vamos fazer contato novamente com os Estados Unidos. André Rizek está por lá no palco da partida para a gente saber como ele viu essa grande vitória rubro-negra de virada depois de sair atrás no primeiro tempo. O Flamengo foi buscar o 3-1 e jogando melhor durante toda a partida, né? A gente já comentava por aqui de que o resultado, claro, era importante, mas o Flamengo em campo, né, Rizek, já se mostrava superior mesmo quando estava perdendo por 1-0. Perdeu chances, o Chelsea criou muito pouco. O que você viu daí, amigo? Bem-vindo ao Tá Na Área, boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Brasil. Tá ficando difícil responder qual a melhor atuação do time brasileiro, porque a gente tá se superando dia a dia, ainda bem. Thiago, o jogo não é só nos 90 minutos, né? Ele começa muito antes, quando o treinador vai tomando dados e pensando na melhor estratégia. O Eric Faria trouxe uma informação que para mim é crucial no pré-jogo do Sport TV. Muita gente pode ter surpreendido, eu me surpreendi, mas por que Danilo em campo? Barrar o Varela, será que é a hora? O Felipe pegou os testes de velocidade e decidiu escalar os jogadores mais velozes. Por quê? O time do Chelsea é muito veloz. É um time de jogadores muito jovens, né? De jogadores que são apostas. É um time muito intenso. E ele, que é um brasileiro com mentalidade europeia, para enfrentar um time, o qual ele estudou muito bem, ele priorizou o tempo todo o estado físico dos jogadores. Então, por exemplo, não é qualquer técnico que tira o jogador mais talentoso do time perdendo por 1-0. Ele tirou o Arrascaeta. Eu sei que viralizou uma foto do Arrasca com um saco de gelo que o impediu de com um saco de gelo no joelho que o impediu de treinar. Não sei se havia alguma limitação física. O que eu sei é que mesmo sendo o jogador mais talentoso do time, o Arrasca estava entregando pouca intensidade, apesar de ter feito uma boa jogada com o Wesley no primeiro tempo. Se você pensar as alterações que ele fez, além do Arrasca, colocar o Bruno Henrique, colocar o Ryan Lucas, que fez o gol, Danilo fez gol, deixar o Pedro no banco, ninguém duvida do talento do Pedro. A gente questiona muitas vezes a intensidade do jogador, né? Então, assim, todas as escolhas do Felipe foram pelo físico. E eu acho que elas são fundamentais para explicar a aula de futebol que o Felipe Luiz deu aqui junto do time do Flamengo. O Eric Faria está no gramado onde o Flamengo acaba de dar esta aula e derrotar mais o europeu. Fala, Eric! Grande Rizek, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Eu corroboro com as suas palavras. Acho que ontem a gente teve a vitória mais simbólica, impactante dessa Copa do Mundo de Clubes, que foi a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Mas eu acho que a maior atuação dessa Copa do Mundo de Clubes a gente viu hoje aqui, aí envolvendo todos os times, sejam brasileiros ou europeus ou latinos, enfim. Acho que hoje o Flamengo colocou um time poderoso, que é o Chelsea, na roda, principalmente no segundo tempo, com o seu técnico, depois de uma atuação como a de hoje, com essa mentalidade europeia destacada por você, com toda a carreira de jogador praticamente feita na Europa, ele se aproxima muito de convites europeus. Não sei se ainda nessa temporada, mas certamente o Felipe Luiz já será discutido por clubes europeus, porque o que ele vem fazendo no Flamengo em menos de um ano de carreira como técnico profissional e essa vitrine que é a Copa do Mundo de Clubes dá a ele um tamanho na Europa que pode ser bem importante para a carreira dele. E eu vou trazer um bastidor, Rizek, que eu consegui apurar, que é o seguinte: o Felipe Luiz, ao longo da preparação, chegou a pensar num Flamengo sem o Arrascaeta para enfrentar o Chelsea. Mesmo começando a partida, ele começar o jogo com o Arrascaeta no banco e o Bruno Henrique como titular. Tanto que foi a primeira mexida dele no jogo. Então, e aí o fato do Arrasca ter jogado muito bem contra o Esperance, ter feito o gol, acho que deu uma balançada no Felipe também e ele resolveu acreditar no seu camisa 10. Mas durante a preparação, nos estudos do Felipe Luiz com a sua comissão técnica, havia sim a possibilidade de começar esse jogo com o Bruno Henrique e não com o Arrascaeta. Então, só para deixar ainda mais claro toda essa tua explanação, que foi muito bem feita, nessa questão de pensar jogo a jogo, de pensar adversário por adversário e priorizou, nesse caso, jogadores velozes na defesa, né?